Pessoal, quero apresentar aqui para vocês alguns motivos do porquê a esquerda odeia o verde e amarelo, odeia as cores da nossa pátria. Eles vêm com esse discurso de dizer que a direita, a extrema-direita, tomou o verde e amarelo, sequestraram. Esse é o discurso deles. Que a direita sequestrou a bandeira do Brasil. E por que então vocês usam o vermelho? Não tem lógica isso. Eles dizem que a direita sequestrou o verde e amarelo e eles fazem questão de usar cores vermelhas. Essas cores vermelhas, elas são símbolo, são a simbologia do socialismo, do comunismo, desses movimentos sindicais que o Lula sempre defendeu clara e abertamente. O Foro de São Paulo defende o socialismo. E é justamente esse movimento que ele quer implantar aqui no Brasil. Se não implantou até agora, é porque existe um povo conservador, mas o plano do PT, do Lula, da esquerda é implantar o socialismo igual da Coreia do Norte, igual da Venezuela, Cuba, China. Então, eles vêm com esse discurso fajuto, hipócrita, de dizer que o povo que estava na Avenida São Paulo, aquele povo ali não é patriota. Para Globo News, para UOL, para CNN, para alguns jornalistas de esquerda, aquele povo que estava na Avenida Paulista são os fascistas, sabe, né? Aquele povo que estava na Avenida Paulista são os antidemocráticos, são as pessoas que são contra a democracia, contra as instituições. Eles vendem essa narrativa e diz que todas aquelas pessoas ali são contra a democracia. Pela democracia é exatamente aquelas pessoas que estão de vermelho, que estão ali balançando a bandeira da CUT. É inacreditável, mas é exatamente nisso que o Lula crê e acredita. Veja só, olha só esse dado aqui, ó. Nos últimos anos, o verde e amarelo foram muitos usados em movimentos de direita conservador e em manifestações, especialmente em apoio a Bolsonaro. Por isso, os setores da esquerda passaram a associar essas cores a um campo político oposto. Vejam só, eles começaram a associar o verde e amarelo ao Bolsonaro, porque eles nunca usaram essas cores. Eles não têm prazer em usar as cores do verde e amarelo. Quando você vê uma manifestação de verde e amarelo, nós associamos logo Bolsonaro. Quando você vê uma manifestação de vermelho, bandeira da CUT, nós associamos logo a quem? A Lula. Por quê? É a identidade dessas pessoas. Então, como eles agora podem dizer que nós sequestramos, que nós somos os autoritários e eles são os da democracia. Os da democracia, né, que nós sabemos que invade, que depreda, que queima, que faz um monte de arruaça, né, que nem fizeram lá em Brasília certa vez e ninguém ficou impune. Ficou impune, aliás, ninguém foi preso. Enquanto as pessoas que estavam com a bandeira do Brasil estão pegando 14, 16, 17 anos. Então, a inversão de valores aqui no Brasil é muito grande. A esquerda tomou conta de vários setores importantes aqui no Brasil, principalmente judiciário, principalmente nesses lugares, universidades. A esquerda, infelizmente, ela está implantada nas entranhas aqui do Brasil e não vai sair de uma hora para outra. Veja só, outro dado aqui do porquê a esquerda, eles gostam do vermelho e odeia a bandeira verde e amarela. A cor vermelha é símbolo internacional do socialismo, comunismo e movimentos trabalhistas. No Brasil, partidos como PT, PCdoB, PSOL utiliza há décadas como identidade ideológica ligada à luta de classes e ao movimento sindical. O Lula, esses anos todos, eu nunca vi o Lula com a bandeira do Brasil. Nunca. É raro. E se ele veste a bandeira verde e amarela, se ele veste a camisa verde e amarela, é apenas, não por prazer, mas é apenas para fazer um aceno ali, para dizer, ele é da democracia. Nós sabemos claramente que o Lula, ele não existe democracia, não tem democracia com o Lula. O que ele queria implantar de fato e de verdade é o mesmo socialismo de Cuba, é o mesmo socialismo da Venezuela. Lula só não faz isso porque ele não tem força partidária, ele não tem força no Congresso, no Senado e ainda no Judiciário. No Judiciário até que nós vemos que o Judiciário tem um comunista lá. Ele mesmo elogiou o Flávio Dino, que é um comunista. Então, a maioria dos indicados no STF por Lula são tudo de esquerda e eles têm apreço a essas
a essas democracias, né, de vermelho. Então, infelizmente, eles falam que a esquerda, que a direita sequestrou a bandeira deles, que eles dizem que é deles, mas eles não têm nenhum apreço para usar elas. As manifestações de hoje, de 7 de setembro, vocês viram a Avenida Paulista? Lotadíssima de gente. Aí quando você olha, né, essa manifestação do 7 de setembro na Avenida Paulista, todo mundo de verde e amarelo. Todo mundo ali com as cores do Brasil. Aí em outros setores que a esquerda decidiu se movimentar também e fazer seu agrupamento de pessoas de vermelho, há uma contradição muito grande. Como é que 7 de setembro, independência do Brasil, e as pessoas de vermelho, com bandeiras da CUT, com bandeiras de uma foice, de um martelo, e ali o Guilherme Boulos grita no microfone dizendo que nós sequestramos a bandeira verde e amarela enquanto ninguém ali no arredor dele está de verde e amarelo. Então é inacreditável. Se quisessem o verde e amarelo, usavam espontaneamente e não ficava com essas narrativas estúpidas que infelizmente eles ficam usando. Então, pessoal, tomara que os dias da esquerda se findem aqui no Brasil. Tomara que a esquerda tome logo rumo, acabe, o Lula saia do poder, saia desse regime autoritário, antidemocrático, venezuelano, que é o regime do Lula. Isso é claro, isso é nítido. Tomara que nós voltemos a uma normalidade democrática em 2026, tirando o pingunço de lá, colocando senadores de direita para também tirar o Alexandre de Moraes, e aí sim resgatarmos as nossas liberdades e a nossa pátria, que infelizmente está sequestrada na mão de um ministro. Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, não esquece de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.